Uma noite impregnada de tensão e adrenalina, onde os corações dos espectadores batiam ao ritmo dos punhos que se levantavam e caíam. José Ribalta, apelidado de O Gigante Cubano, emergiu como um muro impenetrável diante de Iron Mike Tyson. Apesar de sua estatura modesta, Tyson desencadeou uma tempestade de golpes, cada um carregado com a força de um trovão. O público segurou a respiração enquanto os dois titãs se enfrentavam, seus corpos dançando em um balé de ferocidade e estratégia. Ribalta, com sua mandíbula de granito, resistiu aos ataques de Tyson. Cada impacto ressoava como um eco no Coliseu, e ainda assim, Ribalta se mantinha erguido, desafiante. O público rugia, dividido entre a admiração pela habilidade de Tyson e a valentia indomável de Ribalta. O combate foi um turbilhão de emoções. Tyson derrubou Ribalta 3 vezes, mas este último se levantou, teimoso como um carvalho. A multidão se perguntava se Ribalta conseguiria se manter de pé mais uma vez. E conseguiu. Uma outra vez, como um guerreiro incansável, voltou ao centro do ringue, desafiando o destino. O grande Iron Mike, com seu olhar feroz, sabia que estava diante de um rival excepcional. Ribalta não era apenas um oponente, era a personificação da resistência, a encarnação da vontade inquebrável. O público se agarrava aos seus assentos, testemunhando uma epopeia que transcenderia as páginas da história do boxe. E assim, naquela noite inesquecível, José Ribalta ganhou o título de pior pesadelo de Tyson. Não apenas por sua tenacidade, mas pela capacidade de enfrentar o titã e continuar lutando. O ringue se transformou em um palco épico, onde dois homens se enfrentaram com honra e glória, deixando uma marca indelével na lenda do pugilismo. A noite de 17 de agosto de 1986 marcou um marco na história do boxe. Mike Tyson e José Ribalta se enfrentaram frente a frente no ringue do Trump Plaza Hotel em Atlantic City, Nova Jersey. Rudy Battle, o árbitro da noite, juntou-se a eles no ringue, pronto para dirigir o combate. Jon Stewart, Phil Newman e Richard Strange observavam atentamente da mesa dos juízes, preparados para determinar o vencedor da luta ao final dos 10 rounds programados, caso os punhos dos boxeadores não decidissem o resultado antes. Tyson, com um histórico profissional impecável de 25 vitórias, 23 por nocaute, não tinha intenção de manchar seu recorde com uma derrota. Por outro lado, Ribalta subiu ao ringue com um histórico profissional de 22 vitórias, 15 por nocaute, 3 derrotas e um empate. Embora seu histórico fosse modesto, mostrava o potencial de ser um adversário formidável. Nas classificações, Tyson se mantinha como o primeiro colocado no peso pesado da Associação Mundial de Boxe e o segundo no Conselho Mundial de Boxe. Ribalta, por sua vez, ocupava a 8ª posição na Associação Mundial de Boxe. A tensão era palpável. A noite prometia um confronto épico. Quem sairia vitorioso? Veremos mais adiante. Antes do confronto, Ribalta acendeu as chamas da competição ao menosprezar Tyson como um mero lutador forte. Argumentou que Tyson carecia de inteligência esportiva e dependia unicamente de sua força bruta para vencer as lutas. Com o som do sino, chegou o momento para o gigante cubano testar sua teoria. Como era de se esperar, Tyson iniciou a luta com um golpe de direita direto na bochecha de Ribalta, marcando o início do primeiro round. A ofensiva de Tyson era tão brutal que Ribalta não teve outra opção senão recuar e confiar em sua guarda até conseguir descobrir como contra-atacar Mike. Durante os últimos 30 segundos, o gigante foi encurralado e castigado com uma combinação de golpes que atingiram seu corpo e rosto de forma repentina. Tyson continuou ditando o ritmo da luta durante o segundo round, e parecia que Ribalta estava tendo mais dificuldade do que o esperado para encontrar uma maneira de se libertar da situação difícil em que se encontrava. Ao entrar no último minuto, a situação se tornava cada vez mais sombria para Ribalta depois de ser derrubado pela primeira vez por um uppercut devastador que atingiu impiedosamente seu queixo. O gigante cubano se levantou imediatamente, mas o árbitro fez a contagem obrigatória até 8. A besta dentro de Tyson já havia provado sangue e saltou em busca de mais assim que o combate foi retomado.
A resistência de Rivalta o ajudou a sobreviver ao terceiro round, embora não tenha sido uma tarefa fácil. Embora contra-atacasse ocasionalmente, teve que suportar duros golpes ao corpo que Tyson lançava para enfraquecer seu centro enquanto trabalhava para alcançar sua vitória, ficando contra as cordas várias vezes. O gigante cubano, Rivalta, havia perdido outro round na pontuação dos juízes. Desde o início do quarto round, ele estava recuando, tentando criar uma distância entre ele e Tyson, que se tornará seu algoz. O que Rivalta parecia não levar em conta era que ao recuar demais em um espaço limitado, ele chegaria aos limites, tornando as cordas a melhor ferramenta de Mike, além de seus punhos, para puni-lo. Não importava o que acontecesse, Rivalta sempre estava de pé no início de um novo round. Durante o quinto round, na metade dos 10 programados, ele ainda estava firme, absorvendo os ataques implacáveis de Mike, que começava uma luta consigo mesmo, tentando dar tudo de si para derrubar o gigante cubano altamente resistente. Apesar de todos os golpes certeiros que Tyson havia marcado até o momento, Rivalta parecia estar longe de ser derrotado. Para o sexto round, a frustração de Mike o levou a lançar um par de punhos depois do som do sino que anunciava o final, ao qual Rivalta respondeu das cordas antes que Rude Battle ordenasse que ele parasse. Em uma luta que parecia começar a se estabilizar, todos começaram a se perguntar se a decisão dos juízes realmente seria necessária. Ao iniciar o sétimo round, era inevitável não sentir o cansaço de Tyson, especialmente depois de que pela primeira vez conseguir uma vitória exigisse tanto dele. Era precisamente o momento para Iron Mike mostrar inteligência esportiva, deixando de lado o impulso da força bruta para continuar lutando para destruir o gigante cubano sem se cansar o suficiente para se tornar cada vez mais vulnerável com o passar dos segundos. O oitavo round trouxe uma grande surpresa. A audiência aplaudia José como um sinal de respeito por se manter de pé diante dos brutais ataques de Tyson. No entanto, Mike tomou isso como motivo de inspiração para intensificar sua ofensiva e pressionar Rivalta com combinações fortes de golpes, fazendo-o dançar no ringue até quase expulsá-lo do quadrilátero, não fossem as cordas que o retiveram, demonstrando sua grande resistência. O titã cubano se levantou assim que seu próprio peso permitiu, determinado a continuar enfrentando seu destino nos punhos do carrasco que cada vez mostrava menos misericórdia por ele. Rivalta parecia estar à beira do colapso a qualquer momento do nono round, mas sobreviveu de pé até o som do sino de encerramento. A decisão dos juízes estava a apenas um round de distância, ele só precisava resistir mais 3 minutos. A besta dentro de Tyson, faminta por vitória, ficava impaciente e exigia não esperar pela decisão dos juízes. Atacou Rivalta com tudo o que tinha assim que o sino de abertura do 10º round soou. Rivalta tentava ganhar algum tempo segurando Tyson no meio de seu ataque cruel, na esperança de que Rude Battle interviesse para colocar alguma distância entre eles. Passado o primeiro minuto do round, sua estratégia se tornaria inútil depois que um poderoso golpe de esquerda o derrubou de costas no chão de forma estrondosa. Levantando-se imediatamente e recebendo a contagem obrigatória até 8, seu destino já havia sido selado ao decidir continuar com a luta. Apoiado contra as cordas, foi vítima de uma última combinação de golpes da besta que serviu para evidenciar sua incapacidade de se defender e forçou Rude Battle a interromper a luta, apontando o grande Iron Mike como vencedor por nocaute técnico a 1 minuto e 37 segundos do 10º round. O desfecho desta dura batalha se tornou a segunda derrota por nocaute na carreira profissional do gigante cubano, que entrou para a história por ser o primeiro grande desafio para o jovem Mike Tyson. A coragem que Rivalta mostrou lhe rendeu o respeito de Tyson, que disse em entrevista após a luta que estava lá para lutar e o parabenizava por isso. Mike também apontou que Rivalta fez um ótimo trabalho ao tentar se defender ao ponto de dar-lhe a sensação de que iria submetê-lo à incerteza de esperar pela decisão dos juízes. Apesar de ter conseguido sua vitória por nocaute técnico, Mike classificou a luta como uma noite ruim por não ter sido capaz de deixá-lo deitado no chão. O confronto entre Mike Tyson e José Rivalta foi um evento que deixou sua marca na carreira de ambos os pugilistas. Para Tyson, esta luta foi um teste de sua resistência e habilidade para enfrentar um oponente formidável. Apesar de sua vitória,
Tyson reconheceu que Rivalta foi o adversário mais forte que enfrentou em sua carreira. Tyson comentou que acertou Rivalta com tudo o que tinha, e Rivalta aguentou tudo e pediu mais. Apesar de sua vitória por nocaute técnico, Tyson qualificou a luta como uma noite ruim por não ter conseguido deixar Rivalta no chão. Por outro lado, Rivalta demonstrou resistência e coragem notáveis durante a luta. Apesar da derrota, sua atuação no ringue lhe rendeu o respeito de Tyson e de muitos espectadores. Rivalta continuou sua carreira profissional após esta luta, e apesar de sofrer uma segunda derrota por nocaute, sua atuação contra Tyson é lembrada como um marco em sua carreira. Em retrospecto, esta luta foi um testemunho da tenacidade, resistência e espírito de luta de ambos os pugilistas. Apesar das dificuldades e desafios, tanto Tyson quanto Rivalta mostraram seu valor no ringue, deixando uma marca indelével na história do boxe. Em última análise, esta luta destaca a importância da perseverança, resistência e coragem, não apenas no boxe, mas também na vida. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Assim, você ficará por dentro de mais conteúdo emocionante e não perderá nenhum detalhe das lutas mais épicas da história do boxe. Nos vemos no próximo vídeo.